O que é uma sombra? Por que elas são tão pretinhas, cinzas e sombrias? Mas não tem cheiro nenhum. A sombra vem das saias, mas sombras não têm bocas para falar. Olha, minha pequena sombra. Procura a sombrinha encantada da além. As sombras não sabem brincar muito bem, mas sombras poderiam dançar mais altas do que a gente. São as sombras bailarinas. São as sombras mais assustadoras do mundo. O que são as sombras? Nunca imaginei se algum delas pode ser uma humaninha bem acreditável como eu. Como seria? As águas aparecem do nada. As águas se rebolam muito, muito bem. Olha, minha pequena água branca, azul claro e azul escuro na ponta. Mas tem usuário maravilhoso. Universidade, as sombras não sabem falar, nem correr e nem dançar. Só que fazem sombras bailarinas. Mas o que seria para mim? Isso não é impossível. Sombra diga resista. Sombra dizia que não pode se meter em sombras, porém para isso vou usar a minha super varinha mágica para poder ver se lá fora tá rolando alguma coisa e não tem como fazer o cachecol nele porque tá muito frio. As sombras não sabem cantar mais do que as sombras das flores. O meu raio de som vai exterminar essas sombras horríveis. As sombras são palavras silenciosas. Ajudam a gente a dançar com elas, se divertir e brincar muito e se divertir com crianças que conhecemos bem. Nossas escolas, nosso sol brilha no nosso coração. O que é uma sombra? Não sei. As sombras podem ser aparecidas pelas luzes do sol, até as luzes dos abajures. A palavra sombra é shadow. Shadow é palavra em inglês sombra. O que é uma sombra? Uau!
sombra me faz muito bem do que eu imaginava. Vamos continuar ouvindo sombras se mexendo, radical e muito divertida. O que é uma sombra tão acreditável que nem eu? Se eu fosse a sombra, apareceria numa sombra bem incrível. Saias cobertas de neve, croppeds cobertas de gelo congelado, as flores cobertas de margaridas e, porém, o sol, imagina se o sol fosse feito de chocolate, se o raio de sol fosse de biscoito. É uma delícia. Como seria se eu encontrar a sombra? Eu poderia encontrar os amiguinhos pelo céu. O Jesus, aproveite a sombra mais maravilhosa do mundo. Como seria? Para mim, isso não é difícil. É verdade, galera. Todos esses anos, eu nunca vi o sol aparecido, sabia? Os escudos não são armaduras. Armaduras são protetores do nosso corpo. A saúde traz a água para a gente beber com muita saúde pelo ar. Vamos seguir a lei das sombras. As nuvens não podem cobrir o sol no meio da chuva. A chuva pode ajudar as plantas a se sentirem melhor. Não estragaria o nosso passeio. Como se pudesse acreditar pelo Jesus. Pelo ar, eu estaria com vocês há mais de um mês. Uma querida, 2 queridas, 10 queridas. As sombras não podem ser derrotadas pelas sombras cinzas e assassinas. A vacina cura muita pessoa para não ficar doente, como se estivesse muito frio. Vamos continuar procurando as sombras. Sabe o que é a sombra? Eu sou especialista em sombras. Sombras são cinzas e sombrias, só que meio divertidas. Aparecem as mãos, mas não tão assustadoras. Mas aparece a cara do perigo. Ai, como se tivesse o raio das sombras feito de macarrão congelante.
E sabe, o macarrão não é congelante. O macarrão são das melhores alimentos de todo Jesus. O Jesus protege anjos, crianças, adultos e adolescentes. Não tem como gravar vídeos lá fora porque a internet não funciona. Além do mais, o feriado causa sombras. E por falar em sombras, o nosso final, acredite em Jesus. Mesmo não sendo acreditável pelos vilões, os vilões são de faz de conta. Isso mesmo. Vamos atrair as maldades pelo ar. Venham comigo, crianças. Vamos andar pelas ondas, dançando até o final. Olha a minha água. As águas são mais do que fresquinhas, tipo cachoeiras, oceanos, rios, lagoas, lago e mais gente que pra mim a protegeria são dar presentes pro dia de Natal. O Jesus fez aniversário em todo o Natal e ele tá mais grande do que todos os anos incríveis. A gente tem que entender que nem sempre as coisas acontecem em maldades, não podem entrar na gente. Além do mais, o Jesus foi derrotado pelos cavaleiros do mal. Ele vivia na casa de deserto dele. Toda a família dele vivia no lugar dele, maravilhoso, e tinha o jardim. E todo guerreiro protege as nossas águas pelas pessoas nadarem nos oceanos. Por exemplo, a praia que se chama Areia do Norte. Se eu estivesse em Areia do Norte, eu terei uma filha, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. O velho cacique já dizia, tem coisas que a gente sabe muito, muito, muito que pudermos. Os índios são sobreviventes. Até os oceanos aproveitam em nadar nas águas, na cachoeira. Os índios são povos que são poucos de índios. Aproveite, porque daqui a pouco vai ter lançado os Jesus, Teatro dos Jesus, feito por Lívia Marques. Isso vai se chamar de Teatro Lívia Marques com Jesus e os Anjos. E o ingresso são 1, 2,
4 e 1, 2, 5. Aproveite aí, pessoal. Nós aproveitamos as pelas águas assim, direto para nossas mãos. Eu sou educada pelas águas dos pés limpinhos. Os pés limpinhos com 10 pedras preciosas nas flores. As elfas protegem muito a floresta. Juntos, vamos lutar pelos maldades pelos narizes da poeira e mais monte de gente do Brasil. O brasileiro com muito orgulho e muito amor. Então, já que a Liliquinha já está aqui, pequeninas e pequeninos, os amigos da amizade, comandante da amizade, que é o protetor da ilha, de todas as ilhas que a Liliquinha pode ir. E quando ela ter uma filha ou filho, eles podem participar do canal dela também. E ainda mais, vamos criar um monte de corações, ou melhor, um monte de estúdios com as moedas de cristais. É ela que nos leva para várias ilhas. Porém, a minha alma foi mais poderosa que vocês. Vocês, pessoalmente, para mim, isso é maravilhoso. Vamos aproveitar, pessoal. A gente pode aproveitar saindo pelas mãos e saindo pelas criatividades secretas. As sombras são palavras silenciosas que se chamam cinzas e sombrias. Elas são tão fortes que saem pelas paredes com luz no escuro.